convidar o nosso colega Luiz Alberto para fazer a palestra de hoje. Seja bem-vindo, Luiz Alberto. Queridos amigos espíritas, muito boa noite. Que Deus continue nos iluminando sempre. Nós temos visto falar muito a respeito de transição planetária, que o nosso planeta está passando por um processo de modificação, de reformulação, de modificação, de aprimoramento. Vimos também muitos amigos nossos e companheiros de outros credos falarem muito a respeito do fim dos tempos. E isso nós vimos muito falar nas Escrituras, vimos falar nos Evangelhos de Jesus. E, segundo confirmam alguns irmãos de outros credos, e irmãos de outros credos comumente nos abordam falando a respeito que está chegando o fim do mundo, que está chegando o fim dos tempos. Realmente estão chegados os fins dos tempos, mas o fim dos tempos ruins. Para nós espíritas, este terceiro milênio é o marco da transformação do nosso planeta. Não só transformação geológica, mas especialmente transformação moral. Este é o processo que nós estamos passando. O fim dos tempos ruins, para nós entrarmos numa nova era, numa era de regeneração, de aperfeiçoamento moral. E isso é que nós vamos ver aqui hoje. Não se trata de uma palestra, se trata de um trabalho um tanto pedagógico. Inclusive iremos apresentar no seminário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e na Federação Espírita Pelotense no mês que vem, tratando sobre essa temática. É um trabalho para uma abordagem de 90 minutos, mas como nós só temos 30 aqui, eu já dei uma resumida e nós vamos tentar explanar, falar menos e mostrar mais os slides, porque na realidade é um trabalho mais metodológico, didático, não é em si uma palestra. Vejam vocês que nós já vimos, nós aqui que temos alguns 60 anos ou mais, outros 20 anos ou até menos, falar em fim do mundo já por 13 vezes. E estamos diante de acontecimentos tão trágicos na nossa natureza, como o tsunami que se deu na Ásia, onde dizimou mais de 250 mil pessoas. Fatos dramáticos, vejam hoje na nossa política nacional, na moral do povo brasileiro, do mundo em geral, a degradação moral. A cada dia que nós ligamos os noticiários, nós vemos notícias degradantes e que são terremotos, maremotos, são desastres, como nós vimos agora há pouco aqui em Santa Catarina, um avião de um time de futebol de Chapecó, que dizimaram diversas vidas. Então vejam, o marco da mudança dos tempos para um mundo melhor sempre se deu em outras ocasiões e se dá hoje através de movimentos geológicos, do desencarne em massa de espíritos que não estão tendo mais condições morais de habitar no nosso meio, nesse terceiro milênio, no mundo onde teremos mais amor, mais prosperidade, mais tranquilidade, mais paz, e certamente serão convidados a habitar mundos inferiores. Então, diante de todos esses fatos que estamos vendo dia a dia, é incontestável que
a mudança está se dando. Esse trabalho está embasado nessas obras aí que vocês estão vendo. O que nós vamos estudar aqui hoje à noite, então, é o que é transição planetária, de onde nós viemos, para onde nós vamos e como nos comportar, nós, especialmente espíritas, que temos, queiram ou não, nós temos uma oportunidade de conhecer a vida mais profundamente, porque, sem sombra de dúvida, o Espiritismo é a religião que nos dá embasamento lógico, bem mais formatado para a vida aqui na Terra, e por conseguinte, certamente beneficiados por Cristo, em termos essas informações, encarnarmos no meio espírita aqui na Terra, certamente somos mais comprometidos, porque a bondade divina, ela é restitutiva. Deus nos dá oportunidades. Quanto mais faltosos formos, mais oportunidades teremos para, quem sabe, um dia acertar e melhorar o nosso estado de evolução na vida planetária. Agora, neste estudo, uma das coisas que me chamou mais atenção, e me chamou assim com um certo grau de espanto, é que já lá em 1950, Emmanuel alertava a humanidade que nós já não temos mais tempo para o materialismo, que não há mais tempo para ilusões ou enganos imediatistas. E com isso, eu particularmente, me reportando, examinando a minha vida aqui na Terra, cheguei à conclusão que eu sou um desastre. Porque, na realidade, os meus tempos, desde a juventude, porque nessa época eu ainda não era nascido, embora aparente, né, mais velho ter nascido naquela época, mas não havia nascido em 1950 ainda. E já antes de eu nascer, Emmanuel falava para a humanidade aqui na Terra, através de Chico, que não há mais tempo para o materialismo. E daí eu verifico que a minha vida, praticamente esses anos de vida, muita grande parte da minha vida, eu me dediquei em busca atrás, correndo das conquistas materiais. Quando a gente, sabendo disso, embora vejam o que a doutrina espírita, ela nos orienta ao equilíbrio. Não uma espiritualidade demasiada e não denotarmos, não tomarmos cuidado das coisas aqui na Terra, e nem um materialismo obcecado nas coisas materiais. Vejam a gente que mora aqui nessa maravilha do Atlântico, vemos obras faraônicas, carros fantásticos, e isto tudo aguça o nosso sentido de consumo e a vontade de querer ter as coisas. Na realidade, a vontade de querer o melhor, de progredir, mesmo materialmente, tecnologicamente, nos leva ao progresso. Mas que isso não se torne o objetivo único da nossa vida. Que não torne assim uns 70% da minha vida buscando coisas da matéria e esquecendo notoriamente as coisas do espírito, as coisas do amor, as coisas da moral, da razão ideológica da vida construída em Jesus, observando que lá em 50, Emmanuel já nos alertava. Então, este alerta para todos nós serve para examinarmos a nossa consciência e verificarmos o quanto nós temos encaminhado a nossa vida, qual o sentido, qual é o rumo, qual a prioridade das coisas que nós temos dado à vida. Mas nós, espíritos natos aqui da Terra, fomos formados, então vejam de onde nós viemos, fomos formados através da condensação da matéria disseminada no espaço, do fluido cósmico universal existente em todo o espaço, ou seja, o hálito, o plasma divino, chamado por muitos. Constam os cientistas, e essa informação também nos comprovam os espíritos, que a formação do nosso planeta durou 4 bilhões de anos, e que os primeiros germes, os primeiros sinais de vida plantados na Terra têm
2 milhões de anos. Ali foram semeados, através da própria natureza, os primeiros germes, o protoplasma, que era a camada envoltória da Terra. Quando ela se formou, ali foram semeados, então, os primeiros germes, os primeiros vírus vindo do fluido cósmico universal, do ar divino. Seria como, então, quem tem a sua hortinha em casa, quem tem a sua sementeira, quem gosta de plantar flores, quando nós semeamos aquelas primeiras sementinhas, essas sementinhas vão se desenvolvendo, crescendo, até produzir frutos, tornar uma árvore. Assim foi a vida humana aqui na Terra. Passamos, após a formação desses princípios vitais, por 4 estágios: no reino mineral, posteriormente no vegetal, no animal, até nos tornarmos homem, até chegarmos no reino animal. Por isso, nós, na nossa grande maioria, talvez um grande percentual aqui nesta sala, somos todos espíritos originários da Terra, desenvolvidos aqui na Terra. A Terra é a nossa casa, nós somos originários daqui. A vida inteligente na Terra, ela se desenvolve e pode nos levar. Para onde vamos, então? Nos levar a 3 destinos, cultivados por nós mesmos. Nós podemos permanecer aqui na Terra nas futuras gerações, nas próximas encarnações. Podemos voltar a reencarnar aqui na Terra. Podemos ir para planetas inferiores, planetas ainda em formação, se não tivermos condições morais de continuar neste planeta Terra do 3º milênio, um planeta mais feliz, mais próspero. Ou podemos ir também para planetas mais evoluídos. Se assim nós nos desenvolvermos de uma forma progressiva, mais acelerada do que a média do desenvolvimento moral e intelectual dos espíritos habitantes da Terra. Ainda alguns espíritos nobres, apesar de atingirem um desenvolvimento tecnológico, científico e moral acima da média da população aqui da Terra, preferem permanecer na volta do orbe terrestre, nos ajudando, nos auxiliando no desenvolvimento do planeta, da ciência, da tecnologia, da religião do planeta Terra. Os espíritos nos alertam que, apesar de todas as reencarnações serem importantes para o espírito, eles nos alertam que esta é a nossa mais importante reencarnação até agora. Porque nós estamos reencarnados na Terra em um momento de transição. Um momento ímpar na história da evolução da humanidade. Podemos ainda, com as informações que temos, nos revelados pela doutrina espírita, fazer a diferença. Nós não somos mais um na humanidade. Somos, com certeza, iguais a todos os habitantes do planeta. Mas com uma diferença, que nós já temos um pouco mais de consciência a respeito da vida. E nos cabe, nós como espíritas cristãos, fazer a diferença. Fazer a diferença lá em casa, no trabalho principalmente, na sociedade, no trânsito, na vida, onde tivermos. A nossa responsabilidade é muito maior que o resto da população, porque nós sabemos mais. Não sei se sabemos, mas conhecemos mais. E pelo fato de conhecer, temos a responsabilidade, que a doutrina nos ensina, de fazermos a diferença, de mostrar aí na rua, não aqui dentro, mostrar aí na rua o que nós aprendemos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele explana para nós uma escala de mundos. Primeiro seriam os mundos primitivos, inferiores à Terra, aqueles mundos ainda em formação geológica, em adaptações geológicas para a sua formação, para a sua divisão dos continentes. Os mundos de provas e expiações, que são os mundos como a Terra, que é o nosso mundo de hoje aqui na Terra, o mundo de provas e de expiações. Mundos de regeneração, que é a fase em que a Terra está entrando.
nós estamos passando por um mundo de regeneração. E essa fase de adaptação, segundo os espíritos, leva 200 anos. E nós já estamos desde 1850 nesse processo de transformação. Mundos felizes e ainda mundos celestes ou divinos. A construção dos habitantes da Terra, a formação dos homens do planeta Terra, se deu primeiro com um habitante que os espíritos chamam uma civilização retardada, que foi aquela, no início da civilização, que se transformou em homem, que estava vivenciando ainda um instinto e não havia chegado à razão. Quando então chegaram na Terra seres mais avançados, vindos de Capela. Capela ou Cabra é uma constelação do Cocheiro que dista 45 anos-luz da Terra, 4 quaquilhões de quilômetros aproximadamente do nosso planeta. Esse povo de Capela veio nos auxiliar na definição dos novos rumos da nossa civilização. Nos ensinaram as atividades construtivas, o aconchego da vida social, as primeiras noções de espiritualidade, o conhecimento da divindade criadora. Especialmente o povo do Egito foi o que mais nos ensinou em termos de espiritualidade e em termos de ciência, de tecnologia, de astronomia. Vejam vocês que até hoje os cientistas não conseguem explicar como foram construídas as pirâmides do Egito, como elas foram alicerçadas, a base dessas construções. Tanto que elas têm direção a estrelas certas do sistema solar, é um conhecimento astronômico muito grande. Esse povo veio para cá por quê? Porque um planeta lá da constelação de Capela estava passando pelo mesmo processo de evolução que nós estamos passando agora. Então os cientistas já localizaram que existe um planeta se aproximando da Terra já desde 1800 com um tamanho de 3.200 vezes a mais que o nosso planeta. Se colocado ele perto do Sol, da Lua, não é do Sol, vamos dizer, a Lua ficaria quase inexpressiva, nós não conseguiríamos enxergar o tamanho desse planeta. É um planeta que está em formação, seria um mundo primitivo, inferior à Terra. Alô? Não. Seria um mundo primitivo, né? Inferior à Terra, onde os espíritos empedernidos do mal, seres que vivem aqui no nosso ambiente de hoje, que ainda não compreenderam que o amor é a razão essencial da nossa vida, serão também convidados a reencarnarem neste mundo primitivo que se aproxima da Terra. E muitos espíritos, muitos que desencarnaram, já estão na espiritualidade se preparando para reencarnar nesse planeta. Esse processo foi o mesmo que aconteceu com este planeta de Capela, outrora, vindo espíritos a reencarnar aqui, não só para refazerem o seu lado moral, mas também trazendo conhecimentos para nós. Então, espíritos incompatíveis com o alto padrão da vida moral já atingidos pela humanidade daquele orbe, vieram encarnar aqui na Terra. Foi encontrado na Babilônia um mapa em uma caverna que faz referência, como vocês podem observar aí, uma região da constelação do Cruzeiro do Sul, onde tem uma outra constelação chamada Cocheiro. E aqui nós vimos uma estrela, Capela, chamada pelos astrônomos, né? Foi um mapa encontrado. Reportam-se os espíritos
os benignos espíritos superiores que nos assistem e assistem também aos abnegados homens de capela que vieram nos auxiliar, que o sofrimento desse povo que ainda não conseguiu retornar para a capela, quando desencarnam, quando estão na espiritualidade, aqui é muito grande. Vejam vocês que nós temos lá na região do Oriente Médio um povo que, desde que nós os conhecemos como seres vivos, estão sempre em guerra. Estão até hoje guerreando e é um povo capelino que se instalou ali naquela região e até hoje não conseguiram voltar do seu planeta natal. E provavelmente sejam convidados agora novamente a se retirar para um mundo mais inferior ainda. Certamente nem continuarão aqui na Terra. Esses homens bomba que vocês estão vendo a toda hora são habitantes que certamente não virão mais para a Terra. E a lamentação desses espíritos capelinos, como diz aí abaixo, os espíritos nos contam, que eles dizem assim: astro benigno, luminoso mundo, paraíso dos nossos sonhos, que perdemos talvez para sempre. E provavelmente muitos de fato perderam para sempre. Após a formação dos habitantes da Terra, dos espíritos naturais aqui na Terra, esses capelinos vieram e se instalaram parte da Lemúria, que é um continente à esquerda da Ásia, que nós, à esquerda da África, que nós não vimos mais, porque ele afundou em um dos dilúvios contados no Antigo Testamento. A Ásia se instalaram os mongóis de pele amarelada, e na Atlântida, um continente que existia entre a Europa e as Américas, os atlantas de pele vermelha. Tanto que deu origem ao nome do oceano, e os cientistas hoje descobrem que na Europa, tanto na Europa como na América do Sul, principalmente ali no Peru, no México, foram encontrados muitos objetos de identidade igual ao que estão lá na Europa e os que estão aqui na América. Porque, de fato, uma parte dessa população, e nos conta Emmanuel em A Caminho da Luz, esse povo se retirou antes do dilúvio lá para a Europa e outros se retiraram aqui para a América. Então, por isso que os cientistas não conseguem descobrir, entender o porquê desses objetos, que estão objetos idênticos nos dois continentes tão distantes. Contam os espíritos também que esses dilúvios que ocorrem periodicamente nos momentos de transição do planeta, eles expurgam 50% da população. E eu ainda, semana retrasada, quando nós estudávamos esse assunto lá no André Luiz, sai um companheiro nosso dizendo: eu acho que dessa vez vai ficar no máximo 30. Então, se a gente começa a analisar o estado de deturpação moral da humanidade de hoje, a gente dificilmente chega a um cálculo desses aí. A Terra também, segundo Emmanuel, ela se dividiu a vida até hoje em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que foi da misteriosa transição do animal para o ser humano. A ciência faz um estudo e mostra que foi uma evolução do macaco até o macaco chimpanzé chegar no homem. Os espíritos nos dizem que houve no mundo espiritual, essa transição foi feita, porque naquela época do Homo sapiens, do Pithecanthropus erectus, Australopithecus, aquela mudança quando o homem começou a ficar ereto, quando o homem começou a desenvolver inteligência, a história não tem muita informação até o homem que nós conhecemos hoje. Os espíritos dizem que essa transição do animal em humano se deu na espiritualidade. Então, nessa época do primeiro ciclo, se formaram as primeiras gerações da raça mãe da Terra, com a imigração dos capelinos vindos de Capela. Foi um ciclo que acabou também com grande corrupção moral, havendo um expurgo da Terra através de cataclismos. Vejam vocês que antigamente os cataclismos eram uma causa primeira do expurgo da população. Hoje esse expurgo também está se dando, mas não de forma tão repentina.
ela está dando tempo para o homem transformar os seus habitats, mudar seus habitats de algumas regiões para outras. O segundo ciclo foi com os sobreviventes desses primeiros cataclismos, desses dilúvios que contam no Antigo Testamento, até a vinda de Jesus. E o terceiro ciclo foi do sacrifício de Jesus até nossos dias, onde sofreremos novo expurgo e também abaixo de grandes degradações morais, como está aí, não é, aos nossos olhos. O quarto ciclo seria, então, a partir de agora, a partir do terceiro milênio, onde a humanidade certamente terá a oportunidade de viver uma vida moral mais perfeita. O que é? Então agora nós vimos da onde nós viemos, para onde nós vamos, as possibilidades de onde nós temos para ir, e agora nós vamos ver o que é essa transição planetária. Manuel Filomeno de Miranda diz que, sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, ele atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, depois a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primitivas. Então vejam aí, no primeiro estágio aqui na Terra, quando o planeta estava ainda em formação, naqueles níveis lá que Kardec nos dá, da humanidade, dos mundos, nós desenvolvemos o instinto. Agora, até o ano 2000, nós tivemos a oportunidade de desenvolver a inteligência. E agora, no terceiro milênio, nós vamos ter a oportunidade de desenvolver a consciência e a intuição. O que é desenvolver a consciência? É desenvolver o nosso estado moral, entendendo que Deus está em nós. E o desenvolver da nossa consciência é desenvolver aquele contato com a divindade. Quando Jesus disse, vós sois deuses, ele quis dizer que Deus estava em nós. Deus, como nós já falamos aqui, não é aquele velhinho barbudo lá no céu com uma bengala, não é? Lá no céu, julgando a tudo e a todos. Deus está em nós. Deus está nos mares, nas árvores, nas belezas da natureza, está na nossa família lá em casa, está nas flores, especialmente está em nós, na nossa consciência. A nossa consciência é aquele lugar mais tranquilo onde dorme a nossa alma. É onde nós podemos nos reportar naqueles momentos difíceis, naqueles estados de agonia, quando estamos diante de incertezas e não sabemos qual o rumo seguir. Daí então, na calada da noite, quando o silêncio nos auxilia no adormecer da madrugada, podemos então vasculhar, consultar a nossa consciência e lá examinar aquilo que temos feito. Com esta oportunidade de conhecer-nos, de desenvolver o nosso estado de consciência através das nossas atitudes morais no bem, nós poderemos com certeza embarcar no terceiro milênio com o pé direito. E o conhecimento da intuição, a intuição é aquele procedimento de comunicação. É a possibilidade que temos de perceber novas consciências, de perceber consciências em outros graus de evolução, de desenvolvimento, em outros estados de vibração. É o contato que podemos ter com outros mundos, com outras civilizações, através do pensamento, através da consciência integrada entre os diversos níveis, diversos estados de vibração que funcionam no mundo. E isto nós já desenvolvemos na doutrina espírita, quando possibilitamos a educação mediúnica, através da qual nós temos a possibilidade de contatar com irmãos de outras escaladas, irmãos de outras jornadas, irmãos de outras vibrações, de outros estados de vibração. Aqueles mais informados que nós, contato conosco, nos transmitindo informações tão necessárias ao nosso desenvolvimento aqui na Terra.
aqueles que sofrem, que estão em estado de dificuldade, nós podemos passar informações ao nosso nível, ao ponto de que possamos cooperar no seu desenvolvimento espiritual, no seu estado de consciência. Então, estes níveis de consciência e de intuição é o que nós começaremos a aprender a compreender nesse terceiro milênio. Esse período de transição, como já nos reportamos, se iniciou lá por volta de 1850 e tende, segundo Chico, a finalizar-se lá por 2050. Começamos a receber na Terra espíritos comprometidos com esse projeto de reconstrução, de desenvolvimento, de educação moral e espiritual do planeta. Começaram a chegar desde 1970 os trabalhadores da última hora, que são aqueles abnegados espíritos que assumiram o compromisso com Jesus, de trabalharem no bem, no amor das religiões, com a finalidade de desenvolver a consciência dos terrenos. Teria dito, segundo alguns, Chico, que a data limite dessa transição seria junho de 2019. Alguns companheiros nossos, como o Divaldo, preferem não delimitar uma data. Não tem nem certeza se Chico teria dito isso, porque ele nunca disse em vida. A partir de 2000, então, os espíritos empedernidos do mal já deixaram de reencarnar aqui na Terra. Este progresso imposto pela espiritualidade, especialmente por Jesus Cristo, é inarredável. Não tem volta. Nós entraremos nesse novo mundo. A Terra está saindo desse mundo de expiação para um mundo de regeneração. E o que acontecerá com isso? A partir de meados de 2057, passarão a reencarnar na Terra equivale a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que tenham mansidão, brandura, amor à paz, concórdia fraternal entre povos e nações. Então, é esta ideia, esse tipo de espírito que passará a reencarnar na Terra. Será difícil reencarnar na Terra no futuro. Divaldo Franco diz que a transição planetária ocorre por razões de ordem superior, em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral. Vejam, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres com Deus, consigo próprio e com o próximo. Então vejam a realidade do homem do terceiro milênio. O homem do terceiro milênio estará aprendendo o despertar da consciência. Então este aí é uma das primeiras realidades desse novo mundo, o despertar da consciência. A percepção intuitiva, que nós já falamos. A transformação do homem num ser integral. Uma vida moral mais perfeita. E a cristianização do planeta. Este é o mundo que nos espera. Quiçá estejamos aí. E qual a forma como nos comportarmos diante dessa transição? Qual é o caminho? E a resposta é única, curta e objetiva. Jesus. Jesus é o único caminho. Chico já dizia há muito tempo que o homem só chegará a uma felicidade relativa quando tiver Jesus no coração. Quando nós entendermos realmente o que é ter Jesus no coração, nós poderemos ser felizes. Mas logo aí abaixo ele já diz, já responde o que é ter Jesus no coração. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, encontramos: amar a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acha contida nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está a resposta do comportamento perante a vida que nós teremos que ter para ingressarmos nesse novo mundo. Só ingressarão pessoas que amarem a Deus sobre tudo e amarem o próximo como a si mesmo, porque nós somos seres criados por Deus para viver em sociedade. Ninguém vive sozinho, ninguém nasce sozinho,
Ninguém trabalha, ninguém ama, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E por isso precisamos nos ajudar, nos auxiliar. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é amar ao próximo como a si mesmo? E aí mais embaixo está a minha resposta definitiva. Que amar a Deus sobre todas as coisas, que amar ao próximo como a si mesmo, é simplesmente fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. É uma resposta muito simples, mas até hoje nós não compreendemos e assim não fazemos. Nós precisamos compreender que amar ao próximo, que amar é simplesmente fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Essa é a resposta. Kardec disse que se o Espiritismo tivesse um lema, seria que fora da caridade não existe salvação. E Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, versículo 13, de 1 a 13, diz assim, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E aí se centra toda a filosofia do Espiritismo na caridade. E o que é caridade? É fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Aí está o caminho, aí está a forma de nos comportarmos perante a vida para sermos habitantes deste mundo novo. Observem um detalhe muito importante que nos diz André Luiz. Se não desejas o mal, não significa que queres e praticas o bem. Muitas e muitas vezes nós verificamos algum amigo nosso sofrendo, nós mesmos sofremos e dizemos, pô, fulano, porque sofre tanto, nunca fez mal para ninguém. Ah, eu examino, me examino, não, eu não faço mal para ninguém. Mas não fazer o mal não significa nada. Nós precisamos fazer alguma coisa, é fazer o bem. Se nós não praticamos o mal e nem o bem, na balança da vida, nós somos um zero. Ela vai marcar bem no zero ali. O pêndulo da balança vai marcar ali no zero. Nós não vamos nem para o mal, não vamos nem para o bem, então não somos nada. Então, nós, se não desejamos o mal, não significa que praticamos o bem. E praticar o bem é vital. É condição preponderante do novo mundo. É condição preponderante da nossa ascensão moral e espiritual aqui na Terra. Manuel Filomeno de Miranda resume dizendo que o amor é o mais nobre e quão indispensável conquista que pode aspirar o ser humano. E aí eu vou repetir aqui, não sei se já pela terceira ou quarta vez, que a coisa mais importante da vida é que nós viemos aqui na Terra para aprender a amar. Não importa se os outros nos amem ou não. Repete Divaldo isso muitas vezes. Não importa, porque o importante é amar. Porque se eu estiver amando, independente se os outros me amem ou não, eu estou fazendo a minha parte. Então, se eu amo, se eu faço aos outros aquilo que gostaria que os outros me fizessem, eu estou cumprindo com a minha parte. Agora, dos outros, cada um tem a sua responsabilidade. E o que nós aprendemos na doutrina espírita é responsabilidade. Então vejam vocês que diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos da humanidade. Por determinismo divino, estamos inexoravelmente a caminho da luz. Não tem volta. A humanidade chegará, independente das tragédias que forem necessárias, da dizimação das vidas que forem necessárias, dos sofrimentos que forem necessários, nós chegaremos ao caminho da luz. E Manuel Filomeno de Miranda narra, em Transição Planetária, do Divaldo, que vocês não imaginem o trabalho espiritual que é feito para recuperar os espíritos que se vão nessas transições em tsunamis, e essa obra narra muito, cuida muito sobre o tsunami da Ásia, os trabalhos que tem a espiritualidade para fazer
os espíritos desencarnados de súbito, que não esperam desencarnar assim repentinamente, para eles se despertarem novamente para a vida. É o sofrimento ao ponto de aniquilar, de transformar um espírito num ovoide, num ovo de volta ao útero materno. E ele conta um caso de um menino, de um jovem com 25 anos, que passaram-se 5 anos e não conseguiam fazer essa criatura se recuperar, se voltar à lucidez. Daí então chamaram a sua mãe, que havia desencarnado já há tempos, e ela, quando chega, começa a cantar canções de ninar. E quando ela começa a cantar essas canções que ela cantava para o menino quando criança ainda, ele começa a despertar. E daí foram-se mais longos 3 anos para conseguir que esse espírito se recuperasse e voltasse à vida tão jovem. E há casos que duram centenas de anos, até milênios. O espírito fica ali e não consegue voltar à sua realidade da vida. Por isso, amigos, o que nós gostaríamos de encerrar esse trabalho é dizendo que nós temos o caminho. E que a doutrina espírita nos mostra com muita lucidez qual é esse caminho. E esse caminho é Jesus. Amando sempre, este caminho é o amor. É fazendo aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Pois assim nós conseguiremos entrar num novo mundo neste planeta Terra que de fato é inexorável, que chegará ao caminho da luz. Por isso eu espero que Deus continue nos iluminando, todos nós, para que todos nós também possamos continuar iluminando o caminho de todas as pessoas que cruzarem pelas nossas vidas. Boa noite. Boa noite.